Fala galera, estamos aqui para comentar sobre mais um álbum, dessa vez o nosso 21º álbum a ser comentado aqui no perfil, aqui no canal. Vai falar sobre um álbum de electro com influências do Miami Bass e também do rap. Esse é um álbum que foi lançado no ano de 2004, mais precisamente no dia 25 de outubro de 2004, sendo o 10º álbum de estúdio lançado pelo artista este norte-americano, mais precisamente da cidade de Nova York, estado de mesmo nome, portanto estado de Nova York, álbum que se chama Dark Matter, Moving at the Speed of Light, gravado pelo artista de nome artístico Afrika Bambaataa. Este é um álbum que possui 18 faixas, muito groove nos arranjos das composições. As composições, de modo geral, são pouco embaladas, priorizando, como eu acabei de dizer, mesmo a ideia do groove, com muito groove, uma intenção rítmica muito rica, com bastante criatividade nos arranjos das composições, principalmente no que diz respeito ao arranjo rítmico das composições. Este é um álbum que foi lançado pelo selo Tommy Boy e não encontrei informações sobre qual estúdio que o álbum foi gravado. Com bastante elementos eletrônicos nos arranjos das composições, o que acaba marcando o álbum, sendo uma das principais características do álbum como um todo, até como o próprio gênero já nos remete a essa ideia, né? Bastante elementos eletrônicos, então, na questão dos arranjos, sendo um álbum, como eu disse, além de muito groove, possui diversas participações, todas elas com participações nos vocais, sendo que as participações contam com King Kabonzi, Gary Newman, MC Chatterbox, Mustafa Akbar, Alien Ness, TC Islam, Muriel Fowler, além de Agi Spirits. O álbum, que possui 18 faixas, como eu já comentei, dentro delas 2 faixas são faixas instrumentais, sintetizadores, órgãos e teclado, além, claro, do arranjo rítmico, o qual prioriza bastante uma ideia de bateria eletrônica, mas a bateria programada, como costumam dizer, são as principais características do álbum como um todo. Nos créditos do álbum, apenas Afrika Bambaataa possui este crédito como sendo o músico responsável pelas composições. Afrika Bambaataa, no seu nome artístico, porém seu verdadeiro nome se chama Lance Taylor, um grande nome dos primórdios do rap do Miami Bass, sendo uma das principais influências destes gêneros, embora suas composições remetam mesmo à ideia do electro, sendo ele conhecido então justamente por este gênero em específico. A arte da capa, uma arte que dá uma ideia bem espacial, se é que podemos dizer assim, já que conta com uma foto do artista com um fundo como se estivesse em um espaço com algumas estrelas, um fundo preto, um céu preto. É bem essa característica que o álbum nos remete, relembrando e dando muita ênfase à intenção do álbum como um todo. A contracapa deste álbum também remete à mesma ideia de espaço quando do fundo, mas sem fotos, sem muitas informações, uma contracapa bem simples, apenas com as informações dos títulos das faixas, o selo, enfim, algumas informações básicas sobre este álbum. Um bom álbum, um excelente álbum, por sinal, o qual possui algumas faixas que nos lembram muito o Miami Bass, embora o electro seja a prioridade da maioria das composições, bem como algumas faixas mostrando elementos também do rap, embora este gênero apresentado de maneira mais sutil.
É um excelente álbum, como eu comentei já, o 10º álbum de estúdio da carreira do artista, o qual merece reconhecimento, merece destaque, principalmente devido aos arranjos rítmicos, aos grooves propostos em cada uma das composições. Agora nós vamos comentar faixa a faixa nas nossas próximas publicações sobre o álbum. Continuem acompanhando as nossas próximas publicações aqui no perfil, aqui no canal. Não esqueçam de deixar seus comentários, deixar suas curtidas. Continuem junto conosco. Até a próxima. Valeu! A primeira faixa do álbum, chamada Got That Vibe, é uma das faixas que eu considero das melhores, possuindo um ótimo groove, bem como um bom arranjo, uma ideia de citara, inclusive, no seu arranjo melódico, com um bom grave, bom groove, que acaba sendo dobrado e reforçado, baixo e bateria, sendo justamente essas as principais características da composição, na minha opinião. Boa expressão quando da interpretação vocal também, sendo que essa é uma das faixas que possui participação especial. Nesse caso, a participação fica por conta de King Kamonzi. Uma composição que possui até certo ponto um refrão bem sing-along, que merece atenção quando da apreciação. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A segunda faixa do álbum, chamada Metal, é a faixa que eu considero a melhor do álbum, com um excelente groove, um ótimo arranjo, um arranjo que prioriza os sintetizadores, mas que tenta causar um timbre que nos remeta à ideia de uma guitarra, embora fique evidente a intenção eletrônica dentro desse arranjo, bem como uma bateria, um arranjo rítmico, sendo uma bateria programada, um ótimo groove, o qual nos remete também a elementos do Miami Bass, embora o verdadeiro destaque, o principal destaque da composição, na minha opinião, está justamente no arranjo vocal da participação de Gary Numan, um dos participantes dessa composição. Além de Gary Numan, o outro participante dessa gravação, dessa composição, fica por conta de MC Chatterbox. Até certo ponto, uma composição que nos remete à ideia do rock, embora principalmente devido ao seu arranjo rítmico, ao seu groove, a ideia do electro e também do Miami Bass acabam priorizando, acabam se sobressaindo, sim, podendo dizer então que é uma composição, uma faixa de electro, uma ótima composição, com bons arranjos, bom groove, o qual merece atenção na sua apreciação. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A terceira faixa do álbum, chamada Dark Matter, é outra faixa que eu considero das melhores, sendo outra faixa que possui a participação especial, mais uma vez, de King Kamonzi. Mais uma vez, um ótimo groove, sendo justamente esse o principal destaque do arranjo e da composição, na minha opinião, o qual também, mais uma vez, acaba nos dando elementos, nos remetendo a elementos do Miami Bass, mais uma vez com um bom groove, um bom arranjo de percussão também. Os baixos acabam juntos com o bumbo, acabam dando um peso a mais à intenção do arranjo e da composição. A expressão vocal com divisões curtas dentro das sílabas cantadas pelos cantores é outro elemento que merece atenção e ajudam a elevar a qualidade da composição e do arranjo como um todo. O refrão com muito groove, uma boa frase do baixo, bem como frequentes contracantos e backing vocals, são outro elemento que merecem atenção e ajudam a elevar a qualidade da composição e do arranjo em si.
deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando nossas próximas publicações aqui no perfil, aqui no canal. Fiquem juntos, valeu! A quarta faixa do álbum, chamada Take You Back, é outra faixa que eu considero das melhores do álbum também. Sendo uma faixa com muito groove, uma das faixas que nos remete bastante à ideia do rap, embora elementos do electro acabam nos dando bem claro a ideia do gênero como prioridade, embora nada de errado, nada absurdo se encararmos essa composição como sendo uma composição de rap. Muito groove, um ótimo sample, principalmente no que diz respeito ao sample de guitarra, o qual possui uma ideia bem funk, bem swingada, assim como o baixo, que apesar de não manter uma linha muito complexa, basicamente marcando as tônicas dos acordes, mas que acaba intencionando bem a ideia rítmica junto com o bumbo, priorizando bastante a ideia dos graves, existindo um refrão até certo ponto sing-along, embora nada muito evidente, uma ideia sing-along bem sutil, muito groove, bem funkeado, principalmente na ideia das guitarras, como eu já falei, muito grave, principalmente em função do baixo, combinado com o arranjo de bumbo, são os principais destaques da composição, na minha opinião. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A quinta faixa do álbum, chamada Sou Uma Coça, é outra boa composição, repleta de groove, com ótimos samples, priorizando muito os elementos eletrônicos, o que acaba caracterizando ainda mais a ideia do gênero, do electro, existindo também uma boa expressão vocal, embora o destaque da composição, na minha opinião, esteja justamente na ideia do groove, bem como a ideia dos graves, mais uma vez a combinação entre baixo e bumbo, o que acaba destacando bem essa ideia dos graves, embora aqui o baixo não fique tão staccato quanto em outras faixas do álbum, deixando as notas mais ligadas, o que acaba fugindo um pouco dessa ideia de sincronia entre bumbo e baixo. A expressão vocal, como eu falei, bem interessante também dentro da sua expressão, é outro ponto que merece atenção, assim como o arranjo dos samples e os arranjos dos instrumentos eletrônicos. Eventuais incursões de elementos de guitarra também merecem atenção, embora eles apareçam de maneira sutil, quase uma faixa instrumental, já que a participação vocal aqui na composição aparece raramente em pequenos momentos, priorizando e muito a ideia instrumental. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando nossas próximas publicações aqui no perfil, aqui no canal. Fiquem juntos, valeu! A sexta faixa do álbum, chamada Just a Smoke, é outra faixa que eu considero das melhores, sendo outra faixa que possui participação especial. Dessa vez, a participação fica por conta de Mustafa Akbar. Mais uma vez, uma composição que prioriza os grooves, prioriza os graves, com uma ótima expressão vocal, com bons arranjos, priorizando, como eu já disse, muito a ideia do ritmo, principalmente em função do seu arranjo de bateria, mais uma vez, um arranjo de bateria programada, embora os seus samples e suas eventuais frases melódicas também mereçam atenção quando da apreciação da composição, por serem outro elemento que ajuda a destacar e a elevar a qualidade do arranjo e da composição como um todo. Um bom arranjo vocal, principalmente no que diz respeito à intenção rítmica, mais uma vez com algumas sílabas, algumas figuras de duração bem curtas,
na sua execução são outro elemento que acaba intencionando bastante a ideia rítmica e priorizando muito o groove. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A sétima faixa do álbum, chamada 2137, é outra boa composição, a qual mais uma vez possui participação especial. Dessa vez a participação fica por conta de Alien S, sendo mais uma composição que prioriza o groove e o arranjo rítmico como um todo, mantendo uma ideia bem Miami Bass, embora elementos eletrônicos acabam nos garantindo o gênero do electro como prioridade. Bons arranjos vocais, principalmente no que diz respeito à sua expressão, até certo ponto bem sing-along, embora nada muito evidente, sendo uma ideia sing-along bem sutil dentro da sua intenção, com uma excelente linha de baixo, sendo justamente o arranjo do baixo e combinado com o arranjo de bateria, o arranjo rítmico, mais uma vez uma bateria programada, sendo justamente esses os grandes destaques da composição, na minha opinião. Uma boa expressão vocal, como eu já falei, com divisões curtas na sua execução, na sua interpretação, em frequentes momentos, embora não em tempo integral, são outro elemento que ajudam a elevar a qualidade do arranjo e da composição como um todo. Eventuais pausas de pequena duração, outras pausas mais longas por parte de alguns instrumentos, embora essas pausas nunca sejam totais, ou seja, sempre algum instrumento, algum elemento sonoro acaba preenchendo esses espaços. Eventuais arranjos de percussão, como bongos e congas, também merecem a atenção e ajudam a elevar a qualidade do arranjo e da composição em si. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A oitava faixa do álbum, chamada Almighty Ra, é outra boa composição, uma ótima composição por sinal, a qual possui um clima bem de tensão na sua intenção, sendo mais uma faixa que possui participação especial. Dessa vez a participação fica por conta de TC Islam, sendo um ótimo arranjo vocal, um ótimo groove mais uma vez, sendo justamente o groove em combinado com o arranjo do baixo, o grande destaque da composição, na minha opinião. Embora o arranjo dos demais instrumentos, que acabam dando uma ideia de tensão para a composição, como eu já falei anteriormente, sejam outro elemento que merece atenção, assim como a expressão vocal, a qual possui bom groove, uma intenção bem funkeada até, se é que podemos dizer assim, dentro da sua intenção, da sua expressão. Outros elementos, principalmente no refrão, acabam sendo outro destaque a ser levado em consideração quando da apreciação da composição em si. Uma composição com uma ideia até, quem sabe, mais intimista assim, em comparação às demais faixas, também é outro elemento que merece atenção quando da apreciação. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando as nossas próximas publicações aqui no perfil, aqui no canal. Fiquem juntos, valeu! A nona faixa do álbum, chamada Touch and Go, é outra boa composição, mais uma composição que possui a participação especial, desta vez de Muriel Fowler, esse nos vocais, sendo justamente a participação da cantora o grande destaque da composição, na minha opinião. Uma excelente expressão quando da aparição da participação vocal, o que acaba elevando e muito a qualidade do arranjo e da composição. Bons backing vocals também,
que ajudam a elevar a qualidade do arranjo e da composição como um todo. Mais uma vez, muito groove, o baixo combinado com o rumbo da bateria, mais uma vez, essa sincronia acaba dando um peso a mais e priorizando os graves, embora existam outros elementos de órgão, que acaba dando uma intenção harmônica que também merece atenção e ajuda a elevar a qualidade da composição em si. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco nas nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A 10ª faixa do álbum, chamada Shake and Pop Roll, é outra boa composição, a qual também apresenta elementos que tentam nos remeter à ideia da guitarra, embora seja um timbre eletrônico, mas que procura buscar o mais semelhante possível à ideia de uma guitarra, embora não queira substituir o timbre da guitarra, deixando evidente a ideia do eletrônico, sendo mais uma faixa que possui participação especial, sendo desta vez a participação de Aggie Spirits. Um ótimo groove, sendo justamente o groove, junto com os timbres dos demais instrumentos eletrônicos, os grandes destaques da composição, embora arranjos rítmicos de percussão, como arranjos eletrônicos, mais uma vez, mas que simulam a ideia de um bongô, sejam outro elemento que ajuda a elevar a qualidade do arranjo e da composição em si. Um refrão bastante sing-along, interpretado com frequentes backing vocals e contracantos, que também ajudam a elevar a qualidade do arranjo e da composição, sendo uma composição que nos remete bastante à ideia do Miami Bass, embora devido aos arranjos dos elementos eletrônicos, o gênero do electro acaba prevalecendo mais uma vez. Eventuais frases do baixo, embora esse baixo interpretado também por um órgão, por um sintetizador, é outro ponto que merece destaque, aliás, o grande destaque da composição como um todo, na minha opinião. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações aqui no perfil, aqui no canal. Fiquem juntos, valeu! A 11ª faixa do álbum, chamada Ain't Taking No Shit, é outra ótima composição, o qual prioriza mais uma vez os elementos rítmicos, em especial o groove, nos dando muito a ideia, as intenções do Miami Bass, talvez sendo uma das composições do álbum que mais nos remeta à intenção do Miami Bass, embora devido ao arranjo dos elementos eletrônicos, o gênero do electro acaba prevalecendo mais uma vez. Uma boa expressão vocal, bons arranjos rítmicos, como eu já falei, boa prioridade na intenção dos graves. Dessa vez o baixo não está em sincronia com o rumbo em tempo integral, apenas em alguns momentos, existindo pequenas frases do baixo que acabam nos intencionando a uma ideia harmônica mais do que rítmica, diferente das demais faixas do álbum. Bons arranjos vocais, boas expressões vocais, as quais possuem eventuais backing vocals e contracantos dentro dos seus arranjos, são outro elemento que merecem atenção quando da apreciação da composição, além de elevar a qualidade do arranjo e da composição. Um refrão até certo ponto bem sing-along também, o qual repete bastante o título da faixa. Isso também é outro elemento e acaba sendo bem marcante na intenção da composição. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A 12ª faixa do álbum, chamada Pick Up On This, é outra faixa que prioriza e muito a ideia do ritmo, o groove, muito groove na interpretação e na composição do arranjo rítmico em si, priorizando bastante os graves, embora aqui, mais uma vez, o baixo não esteja totalmente em sincronia com o rumbo,
ficando então mais evidente a intenção rítmica devido ao arranjo da bateria, a qual mais uma vez é uma bateria programada. Frequentes arranjos vocais, expressões vocais também são outro elemento que merecem atenção, até certo ponto bem repetitivos, bem minimalistas em eventuais ocasiões, são outro elemento que ajudam a elevar a qualidade do arranjo em si. Mais uma vez, elementos do Miami Bass podem ser percebidos aqui na composição. Uma composição que não possui muita letra, mas possui uma expressão vocal e um arranjo vocal quase que em tempo integral, como eu já disse, bem minimalista, a qual acaba repetindo e muito as suas ideias, as suas intenções. Muito groove, sendo justamente esse o destaque da composição, na minha opinião, é o que acaba sendo o elemento mais marcante da composição, na minha opinião. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando as nossas próximas publicações aqui no perfil, aqui no canal. Fiquem juntos, valeu! A 13ª faixa do álbum, chamada No Dope Fans on the Floor, é outra ótima composição, a qual prioriza mais uma vez a intenção rítmica, os graves e o groove como um todo, sendo justamente esse o destaque da composição, na minha opinião. Mais uma vez, elementos do Miami Bass podem ser percebidos aqui, embora fique mais evidente a ideia do electro, em especial devido aos arranjos, eventuais incursões do teclado, do órgão, do sintetizador. Uma boa expressão vocal, mas principalmente os arranjos rítmicos, principalmente devido aos seus elementos eletrônicos, são o principal destaque, na minha opinião. Eventuais backing vocals e contracantos, uma letra não muito trabalhada, a qual acaba repetindo bastante o título da faixa, sendo até certo ponto bem minimalista e até certo ponto bem sing-along, também é outro elemento que ajuda a elevar a qualidade do arranjo e da composição em si. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando as nossas próximas publicações aqui no perfil, aqui no canal. Fiquem juntos, valeu! A 14ª faixa do álbum, chamada Electro Salsa, é uma das faixas instrumentais do álbum, sendo uma das duas faixas de pequena duração, não chegando a 2 minutos de duração, sendo, como o nome já sugere, uma faixa que nos remete bastante à ideia do electro, mas com um arranjo que nos lembra muito a ideia da salsa, principalmente em função do arranjo de teclado, que apesar de simples e bem minimalista, acaba nos remetendo e muito a essa ideia. Um arranjo de bongô também acaba sendo outro elemento que acaba elevando a qualidade do arranjo e da composição. Principal destaque da composição, na minha opinião, está justamente na ideia rítmica, embora a incursão do arranjo de teclado também mereça atenção. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando as nossas próximas publicações aqui no perfil, aqui no canal. Fiquem juntos, valeu! A 15ª faixa do álbum, chamada Be More Shake, é a outra faixa instrumental do álbum, também sendo a outra faixa de pequena duração que não ultrapassa 2 minutos, sendo uma ótima composição, a qual possui um excelente groove, embora o destaque da composição, na minha opinião, esteja no arranjo do órgão, o qual acaba dando uma intenção harmônica e melódica, embora também rítmica, bem evidente. Uma intenção bem minimalista, mais uma vez, mas acaba me agradando bastante devido à sua intenção e também, por que não, devido à sua expressão. Embora devido ao órgão ser um instrumento não muito expressivo, é possível perceber a expressão quando da interpretação do arranjo e da composição em si. Muito groove, com momentos que fica apenas o arranjo rítmico presente,
também merece atenção quando da apreciação. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando nossas próximas publicações aqui no perfil, aqui no canal. Fiquem juntos, valeu! A 16ª faixa do álbum, chamada Meet Me at the Party, é outra faixa que eu considero das melhores. Mais uma vez com um excelente groove, embora o verdadeiro principal destaque da composição, na minha opinião, esteja no arranjo do baixo, o qual ajuda em sincronia a elevar ainda mais a qualidade do arranjo rítmico, mas também acaba nos dando uma ideia harmônica bastante interessante, apesar de simples, bem como também uma ideia melódica, embora mais sutil, já que possui outros elementos eletrônicos que também acabam nos caracterizando, nos remetendo muito à intenção melódica. Frequentes samples e frequentes arranjos de elementos eletrônicos também ajudam a elevar a qualidade do arranjo da composição e são elementos que merecem atenção quando da apreciação. O refrão, com frequentes contracantos e backing vocals até certo ponto bem sing-along, embora de maneira sutil, nada muito evidente e exagerado, também são elementos que merecem atenção quando da apreciação da composição. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A 17ª e penúltima faixa do álbum, chamada Sally, é outra ótima composição, a qual mais uma vez possui a participação especial de King Kamonzi, com prioridade para o arranjo dos graves, sendo o arranjo do contrabaixo em sincronia até certo ponto com o arranjo do bumbo, embora não em tempo integral, embora existindo eventuais diferenças no arranjo desses dois instrumentos, são o principal destaque da composição, na minha opinião, embora a expressão vocal também mereça atenção e surge como um outro elemento a ser considerado, a ser levado em consideração quando da apreciação e que ajuda a elevar a qualidade do arranjo como um todo. Eventuais backing vocals também são outro elemento que merece atenção. Eventuais elementos eletrônicos acabam nos remetendo ainda mais à ideia do gênero do electro, também ajudam a elevar a qualidade do arranjo e da composição em si. Um refrão não muito sing-along, embora podemos considerar ele até certo ponto sing-along, de maneira sutil, com elementos eletrônicos nessa parte que também ajuda a dar uma qualidade a mais para o arranjo. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A 18ª e última faixa do álbum, chamada Zulu Chant No. 5, é uma ideia bem tribal, uma composição com uma intenção bem tribal, existindo poucos elementos de instrumentos, a incursão de instrumentos sendo baseado basicamente nos arranjos vocais, muito, como eu disse, uma ideia bem tribal, como se estivessem em uma tribo, sendo diversas pessoas repetindo e gritando e cantando junto com um vocal principal, o qual funciona como uma espécie de líder de uma tribo, dando bem a ideia de finalização de álbum, bem nos remetendo à ideia do título da composição em si. Uma ideia bem Zulu, bem tribal, com a intenção de uma tribo Zulu. Também uma composição de pequena duração, com uma intenção bem fiel a ser a última faixa do álbum. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! Então tá, galera, estes foram os nossos comentários sobre o álbum de Electro
lançado pelo artista norte-americano, mais precisamente da cidade de Nova York, estado de Nova York, chamado Afrika Bambaataa, álbum esse que se chama Dark Matter Moving at the Speed of Light, lançado no ano de 2004, mais precisamente no dia 25 de outubro de 2004, sendo esse o 10º álbum de estúdio lançado pelo artista. Um álbum que nos remete muito à ideia do electro, como eu já falei, embora elementos do Miami Bass e do rap, bem como pitadas de funk, também podem ser percebidas nas composições e nos arranjos como um todo. Um álbum que prioriza muito groove, até certo ponto com elementos de funk, com muitos elementos e arranjos de instrumentos eletrônicos, elementos que acabam caracterizando ainda mais a ideia do electro, bem fiel ao gênero. Então, álbum esse que foi lançado pelo selo Tommy Boy. E adianto para vocês que vocês podem conferir os comentários de todas as faixas do álbum na íntegra no canal do Andamento Rápido do YouTube. Vá até lá, procure, se inscreva e comece a acompanhar os nossos comentários sobre o álbum faixa a faixa na íntegra lá no nosso canal do YouTube. E já adianto para vocês que o nosso 22º álbum a ser comentado aqui no perfil, aqui no canal, na verdade não será um álbum, será um EP de uma banda norte-americana, um EP de hardcore melódico de uma banda norte-americana, mais precisamente da cidade de Albany, no estado de Nova York. Continuem acompanhando as nossas próximas publicações aqui no perfil, aqui no canal. Não esqueçam de deixar seus comentários, deixar suas curtidas. Um grande abraço, fiquem juntos, até a próxima, valeu!